Luciano, muito obrigado pelo seu tempo, por poder estar aqui junto com a gente. Você é esse amigo da nossa igreja, né? Da Lagoinha e do seminário. A gente sempre tem essa oportunidade de poder receber você e ouvir de Deus através da sua vida. E hoje a gente quer bater esse papo sobre o dom do mestre. Mas primeiro, seja bem-vindo. Amém. Muito obrigado. Aproveitar e mandar um abração para todo mundo que está nos acompanhando, desejar uma boa semana. Já comece turbinada, cheia de fé. Pois é, em nome de Jesus. Uma nova semana se iniciando e uma nova oportunidade da gente cumprir o propósito do Senhor, né? A gente compreender o nosso chamado, compreender a vocação que a gente recebeu de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida, né? Acho que até o momento que o ser humano não compreende, mesmo ele tendo vindo a Jesus, mesmo ele tendo nascido de novo, se ele não compreende o seu chamado, ele pode ter alguns momentos onde ele se sente meio perdido, até mesmo dentro do reino, né? Até mesmo dentro do propósito do Senhor. Eu queria, Luciano, que você falasse um pouquinho a respeito dessa importância da gente compreender qual é o nosso propósito em Deus, qual é o nosso chamado, a nossa vocação em Deus. Amém. Bom, vamos lá. Em Filipenses 3,12, o apóstolo Paulo diz assim: eu prossigo para alcançar, algumas versões traduziram conquistar, aquilo para o qual fui alcançado. Então, as pessoas às vezes simplificam o evangelho só no fato de ser salvo. Fomos alcançados por Deus. Mas nós somos alcançados para alcançar alguma coisa, né? E esse alcançar alguma coisa não é só a salvação eterna, plena, isso faz parte do tecido alcançado. Eu acredito que tem muito a ver com o cumprimento do propósito, né? A gente pode englobar ali a própria ideia do amadurecimento posterior à conversão, porque Paulo está dizendo de não ter ainda alcançado, mas esquecendo que fica para trás, prossigo para o alvo. Mas, obviamente, a gente precisa entender que há um propósito. Ainda ontem, nós passamos esse mês falando sobre redenção na nossa igreja. Então, ontem, a última mensagem do mês, eu terminei usando aquela expressão de Hebreus 6,9, de coisas que acompanham a salvação. Elas não definem, mas acompanham a salvação. E o contexto ali de Hebreus, ele já entra no versículo 10, dizendo assim, por quê? Porque é uma palavra de ligação entre a afirmação feita anteriormente, das coisas que acompanham a salvação, e a explicação que vem depois. Ele diz, porque Deus não é injusto para esquecer do trabalho que vocês fizeram, né? Pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. A preocupação deles é que cada um deles continuasse mostrando a mesma dedicação, empenho, diligência até o fim, para não se tornar indolente, que é sinônimo de preguiçoso, né? Ou seja, ontem a gente resolveu dar ênfase, entre as muitas coisas que acompanham a salvação, a questão das obras, né? Efésios 2, 8 e 9 é claro em dizer que nós não somos salvos pelas obras, é pela graça mediante a fé. Mas o versículo 10 diz, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, se a gente não é salvo pelas obras, a gente tem que reconhecer que fomos salvos para as boas obras. Então, a palavra boas obras, ela tem um conceito abrangente, enorme, né? A gente pode colocar aí as obras da fé de Tiago, né? Assim como a fé do coração tem que ser externada, verbalizada, né, por meio da confissão, ela também precisa de uma ação e de uma conduta. Quando Tiago fala lá de uma fé com obras, ele cita Abraão e Raabe. Ele não está falando de obra de assistência social, embora elas são parte das boas obras, mas as obras da fé é quando a gente age de acordo com aquilo que a gente crê. Então a gente vai abrindo esse leque falando de serviço, né? Deus nos alcançou em Cristo Jesus com o propósito de que quando a gente passa pela porta, dá para dividir a vida cristã em três partes: porta, caminho e alvo, de acordo com o ensino de Jesus, né? Uma porta estreita, um caminho igualmente estreito, e o destino conduz à vida. Então, a conversão, na hora de passar pela porta, ninguém precisa de obras, mas para trilhar o caminho, ele é pavimentado por elas. E isso envolve também servir os irmãos. E servir os irmãos, né, envolve não apenas você ter um coração, tem coisas que todo crente vai poder fazer: evangelizar, discipular o novo convertido, as mutualidades, né, que são os mandamentos recíprocos, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros, né, tudo isso
admoestar uns aos outros. Hebreus 10 fala de estimular uns aos outros ao amor e a boa. Então, isso tudo é para todo mundo. Depois vai vir aquele terreno do serviço específico, que envolve a questão de dons. Né? Eu não gosto só da expressão talento. Talento dá uma ideia na cabeça de que é só algo natural, embora Deus também concede aptidões naturais, né? Mas entender principalmente a questão dos dons espirituais, dons ministeriais, as operações ou realizações de Deus, aí sim a gente não precisa fazer o que todo mundo faz, a gente tem que fazer aquilo para o qual foi chamado. Né? Então eu acho que isso é uma resenha, um mapeamento que é importante. As pessoas têm que entender que há um propósito e elas precisam compreender em Deus e descobrir qual é o seu propósito. Né? Eu não posso simplesmente querer fazer uma coisa só porque eu achei legal o outro fazendo. Né? Agora, às vezes, como a Bíblia diz, Deus opera em nós o querer e o realizar, muitas vezes ele vai despertando desejos. Então, o desejo ele também pode ser uma sinalização, mas não é a definição do que Deus tem. Né? Então, eu acho que cada crente precisa entender. Eu não posso viver no corpo de Cristo só com a mentalidade de consumo. Eu tenho que compartilhar, eu preciso cooperar. Né? Então, talvez no início, quando a pessoa não tem muita luz, eu sempre digo, olha, considere sua história. O que Deus fez na sua vida, ele vai querer replicar através de você. Né? Paulo diz em 2 Coríntios 1,4 que com a consolação, que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Então eu digo, você ainda não sabe o que Deus quer de você, mas na conversão você teve uma restauração, né, no casamento, provavelmente Deus quer que você transborde isso. Né? Você saiu de um mundo de vício, seja da bebida, das drogas, você pode ser um instrumento que tem não apenas autoridade para servir outros nessa mesma área, mas tem algo a ser compartilhado. Agora, o propósito também não se limita só a isso, mas eu acho que pode ser um bom começo. Muito bom. E quando a gente pensa nisso, a gente tem a listagem clássica. Né? Nem todas as pessoas estão dentro daquela listagem clássica dos dons ministeriais, né? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Mas a gente tem ali como uma base que a gente utiliza para que as pessoas possam se identificar de uma forma mais fácil dentro do corpo de Cristo. Mas eu vejo que talvez um dos dons ministeriais que as pessoas têm muita dificuldade de lidar com ele, até falar que carregam esse dom, é o dom do mestre. Porque a palavra usada ali é exatamente essa, mestre. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre. Né? Então, a pessoa não tem problema de carregar o título de apóstolo muitas vezes, não tem o problema de carregar o título de evangelista muitas vezes, não tem o problema de carregar o título de profeta, de pastor então é muito mais simples, muito mais comum, mas é muito difícil você ver no nosso meio alguma pessoa que fala assim, olha, eu sou mestre. Até porque as pessoas têm dificuldade com aquele texto, quando diz que a ninguém chamas mestre. Né? Mas também diz para não chamar de pai, e o pai a gente usa livre e descaradamente, né? Como é que você vê essa dificuldade que as pessoas às vezes têm com isso, com se identificar com esse dom por causa disso? Eu não sei se é uma coisa só minha, né? Mas, por exemplo, você vai para a maioria das versões inglesas, o que nós temos traduzido como mestre, ali está teacher. Né? Eu acho que se a gente fosse falar que é um professor, parece que não soa tão arrogante na forma de como o mestre, tipo, eu sou sábio, eu tenho resposta, eu não sei, falando do meu chamado para o ensino, eu muitas vezes tive dificuldade com a palavra, não na hora de falar do dom, não na hora de me referir a outros, mas na hora de falar do que Deus me deu, eu sempre optei por um ministério de ensino, em vez, né, de dizer que era o dom ministerial do mestre. Mas agora, eu nunca perguntei isso para ninguém, e é a primeira vez que me perguntam. Então, a minha resposta pessoal é que às vezes eu tinha medo de soar presunçoso, arrogante, prepotente, né? Então, o mais importante até do que a nomenclatura é obviamente que se assuma a função. Né? Mas às vezes até esse receio de usar a nomenclatura pode também nos deixar tímido em relação à dimensão da função e daquilo que está à nossa disposição. Então, eu lembro que quando eu comecei a ver as primeiras ênfases sobre
os dons ministeriais, pastor evangelista, todo mundo continua tratando, né? A questão do profeta, eu já falei com muitos, é parecido com a do mestre, o cara às vezes tem medo de se apresentar como tal, né? E apresentar não é dizer muito prazer, eu sou profeta fulano, mas a identificação do ministério, né? Coisa e tal. Mas eu lembro que assim, o meu desejo em relação a servir a Deus, eu queria desde criança ser um missionário trabalhando com tribos indígenas não alcançadas na Amazônia. Agora, por quê? Né? Porque eu ouvi uma missionária, quando era criança, não me lembro exatamente, mas eu acho que eu estava em torno de 8 anos de idade. E eu vi uma missionária falando do trabalho dela, ela entra em Isaías 6, a quem enviarei, quem há de ir por nós, Deus está precisando de gente, a salvação dos outros depende da nossa resposta. E eu resolvi dar o eis-me aqui, envia-me a mim. Mas não foi só uma empolgação de criança, meu coração queimou. Né? Naquele momento, embora eu achasse que eu tinha que me oferecer para uma necessidade que Deus tinha, era algo que não era só na cabeça, no meu coração, e aquilo nunca mais me largou. Mas eu cresci acreditando naquilo. As pessoas perguntavam: o que você vai ser quando crescer? Missionário. Mas o que é isso? Não, é uma pessoa que vai lá entre os índios, que não tem muito contato com o resto do mundo, para apresentar Jesus, para a salvação deles. Mas eu lembro que aos 15 anos de idade, quando fui cheio do Espírito Santo e comecei a ter um entendimento maior, Deus falou comigo e falou: essa foi a sua leitura, o que quem apresentou a proposta do chamado estava falando desse tipo de trabalho. Seu coração aqueceu, como criança, simplicidade. Então é isso. Mas Deus disse: eu não te chamei para ser um missionário. Né? E aquilo para mim foi um choque. E eu comecei evangelizando nas ruas, né? E uma das coisas que eu admirava era o ministério do evangelista, independente de ser com cruzado ou não, né? Essa marca dos sinais, dos milagres, é o que eu queria. E eu lembro que quando Deus falou comigo sobre o ministério de ensino, a gente não tinha tanta referência. Né? Valnice tinha surgido no cenário nacional falando sobre isso, eu tinha começado a ler alguns livros do Kenneth Hagin, falando até porque ele tem essa questão do ensino, mas assim, você não via se falar muito. Hoje já não se fala tanto, mas naquela época menos ainda. E eu lembro que um dia o Senhor falou ao meu coração e falou: olha, eu posso te enviar como um missionário e você ter o seu trabalho lá no campo, né? Mas o que eu tenho para você é que você treine e prepare muitos outros ministros, inclusive missionários. E então eu tive que desprogramar muita coisa. Na minha cabeça, o Ministério de Ensino me fazia lembrar da Escola Bíblica Dominical. E lá muitas vezes você tinha voluntários de bom coração, de boa disposição, mas que estavam preenchendo uma vaga que ninguém queria preencher. Os caras às vezes não tinham dom, não tinham aptidão. Então eu lembro de professores incríveis, mas eu lembro de uns, cara, que era um tédio, né, a aula, porque assim, às vezes a pessoa não tinha nem aquele elemento natural de comunicação, não tinha todo o entendimento bíblico do que estava ensinando, ou mesmo tendo, não conseguia comunicar, explicar. E quando pensava assim no ensino, sinceramente, para mim, a cabeça de um adolescente, a ação e a empolgação estavam no Ministério do Evangelista, não no do mestre. Então eu precisei digerir, trabalhar isso. Né? Mas uma coisa que me chamou a atenção, uma vez eu vi alguém falando, né, que cerca de 70% do tempo do Ministério de Jesus foi dedicado ao ensino. E eu acho difícil determinar o percentual, ainda que a pessoa cerca de, né, porque assim, João disse, não está tudo registrado, não foram registrados todos os milagres, mas de acordo com o que a gente tem escrito, de fato, a maior parte do tempo, Jesus parecia estar dedicado ao ensino e à pregação. Né? Para mim, a diferença entre ensino e a pregação a pregação ela provoca muito mais uma resposta dentro daquilo que a pessoa já conhece. O ensino ele visa estabelecer, fundamentar ou clarificar o conhecimento. Né? E aí a gente percebe nos registros que, embora Jesus tinha uma pregação, por exemplo, arrependei-vos, crede no Evangelho, né? Que era chamar uma resposta, a maioria já sabia o que era arrependimento, já sabia o que era uma resposta de fé, ele estava direcionando, né? Mas há momentos, por exemplo, você vê Jesus falando do reino, ele começa a esmiuçar, não apenas estabelecer um claro comportamento, né? E como nas epístolas, né? A gente vê também a doutrina sendo construída, fundamentada, bem pavimentada em relação à coerência bíblica. Então,
foi ali que eu comecei a entender e me dedicar cada vez mais a esse tipo de trabalho, né? Mas mesmo assim, tirando, por exemplo, o contexto da igreja local, onde a gente tinha o treinamento bíblico, doutrinário, ministerial, né, como vocês fazem no Carisma, a gente levou um elemento e uma característica de ensino para o púlpito, mas para adequar a um padrão de pregação que a gente tem, com um horário definido. Então, por exemplo, eu tenho até hoje dificuldade, às vezes as pessoas querem que eu fale sobre determinados assuntos, eu digo, gente, não dá para falar disso em 1 hora. Né? Você não é diferente de uma pregação. Né? Então aqui, a gente, além do culto das 10, das 18, agora começamos um culto às 8 da manhã. Só que, cara, o culto das 8 está mais apertadinho. Enquanto no culto das 10, das 18 eu preguei 45 minutos, fora o tempo de orar depois, no primeiro eu tive que falar em meia hora. Então tem determinados assuntos que é tranquilo, eu falo em 12 minutos, em 15, em 20, mas quando você vai ensinar e fazer uma construção doutrinária, às vezes é mais difícil. Então, eu acho que demorei muito tempo para entender uma coisa que nos últimos anos eu comecei a entender. Por exemplo, meu filho Israel, ele ficava no meu pé, dizendo, pai, o senhor precisa gravar uns vídeos curtos para o YouTube. As pessoas têm dificuldade, as pessoas não, algumas pessoas, muita gente, ele dizia, tem dificuldade com vídeo grande, na correria, ele não para, atenção, foco, distração. Né? Depois o Marlon, que é hoje quem cuida de toda a comunicação do nosso ministério, ele sempre me ajudou com muitas dicas, ele falava a mesma coisa, pastor, vamos pensar em alguns vídeos pequenos. E a minha resposta para o meu filho e para o Marlon, e para qualquer outro que veio falar sobre isso depois deles, era, gente, eu não vou dar pouca comida para quem não tem fome. Estava bem naquele estilo velha guarda, né? Mas passou um tempo eu relutando com aquilo, e um dia eu estava lendo Abacuque, escreve a visão, grave em tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Rapaz, aquilo me deu um choque. Eu falei, peraí, Deus está preocupado que haja um padrão de comunicação até para quem está com pressa. E aquilo parece que fazia explodir minha cabeça, meus conceitos. Aí eu fui orar a respeito. Né? Eu falei, Deus, como é que é? Né? Porque aquilo me chamou a atenção. Não era só, pode ser que... Eu senti que a hora que eu enxerguei aquilo, Deus estava dizendo, fica esperto, fica atento. E aí, enquanto eu orava, o Espírito Santo falou comigo e falou, olha, você focou num padrão que é a construção cultural de vocês. Né? É o tempo do culto. Deus disse, eu quero que você comece a diversificar. Ele falou, eu não quero só que você grave os vídeos pequenos para quem passa correndo. Ele diz, a partir de agora, eu quero que você grave cursos inteiros para disponibilizar isso no formato online. Então, essas duas coisas foram uma revolução para, tipo assim, pensar um pouquinho fora da caixa. Né? Não tem que ser um ensino parcelado só em culto de domingo, de 1 hora, ou talvez uma gravação da nossa escola. Eu tenho vários módulos que a gente tem na nossa escola online, que eu gravei a aula que eu estava dando para os nossos membros, os nossos líderes, né? Mas a gente pode ter formatos diferentes. Agora, é evidente que se Deus deu, né, entre os 5 dons da graça um ministério como o do mestre, nós não podemos negar a importância do ensino. Né? E sem contar que os apóstolos, né? Porque eu gosto de dizer que aquele exemplo da mão, né? Que o apóstolo é como o dedão, ele tem a capacidade de tocar um pouquinho de cada um deles. Então, assim, eles também trouxeram muita fundamentação. Né? E isso começou a me fazer entender, de fato, a importância do ensino, principalmente no crescimento espiritual. Não é só conhecimento, é alimento, é fortalecimento da fé, né? É um trilho de convicção, né? No qual a gente vai se mover. Então, isso foram elementos que a gente foi aprendendo aí ao longo do tempo e que me fizeram valorizar cada vez mais o ensino. Uma das coisas que eu percebo, Luciano, até mesmo no convívio com você, no contato com você, com o seu material, com os momentos de pregação, de ensino, é que parece que aquele que foi chamado com esse dom, aquele que tem esse chamado de Deus para a área do ensino na igreja, para o mestre, parece que é mais fácil entender quando ele fala. Eu tenho essa sensação. Muitas pessoas podem te falar a respeito da Bíblia, podem tentar te ensinar a respeito da Bíblia, mas quando é alguém que tem esse dom de Deus, esse chamado de Deus, parece que essa pessoa tem essa habilidade de tornar compreensível, de tornar mais simples ao nosso entendimento. Eu não sei colocar
com todas as palavras o que eu estou querendo dizer, mas você entende. Nossa, tanto tempo que eu ouço a respeito dos dons ministeriais. Fulano falou, rapaz, mas eu entendi isso. Como foi mais simples de entender? Se a gente puder falar assim, de características, né? Quais são as características de quem tem esse dom? Quais você percebe que são as características mais relevantes? Não precisa falar todas, né? Talvez gastaria muito tempo, mas as mais relevantes de quem carrega esse dom. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que reconhecer o elemento sobrenatural, né? Os dons ministeriais são chamados também de dons da graça. Então, há uma graça quando aquele dom está em operação. Agora, eu acho que também existe a questão de um aprimoramento que todos nós podemos passar em qualquer questão, né? Paulo diz em 1 Coríntios 14, 12, né, falando a respeito dos dons do Espírito Santo, ele diz, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir neles. Então, esse progredir não quer dizer que o dom por ele mesmo vai ficar melhor ao longo do tempo, mas que a gente aprende a ter uma dinâmica de interação também com ele. Então, em primeiro lugar, essa parte da graça, aquilo que o Espírito Santo faz iluminar, abrir os olhos do coração, é algo que só Deus pode. A gente não tem essa capacidade, né? E isso não tem a ver com a explicação, né? Eu me lembro, logo numa das primeiros meses de reuniões do Felipe, na Lagoinha, Niterói, quando era o que a turma chama do caixotinho, eu fui lá pregar um dia. Cara, eu preguei 1 hora, fiz o apelo, mas assim, caprichei. 2 pessoas se posicionaram para se decidir. O Felipe levantou, falou, dá licença, Subirá, tirou o microfone da minha mão, falou 30 segundos. Não chegou a 1 minuto, se eu tivesse sendo rígido. Mais 20 pessoas vieram à frente. Eu depois falei, meu amigo, o que é isso? Ele falou, isso é um dom do evangelista. A gente consegue, né, o que outros não conseguem. Eu falei, rapaz, eu queria ter isso. Ele falou, e eu queria ter o que você tem. Fala, 1 hora que eu estou babando nesse ensino, né? Mas eu lembro que foi um momento que na nossa conversa, tipo assim, cara, como que ele conseguiu isso aqui? Quem pregou fui eu, quem falou o tempo todo foi eu. Eu expliquei salvação, mas assim, o impacto na vida do não crente, tem outros que têm uma graça diferente, né? Às vezes eu dizia para Deus, é impressionante o quão simples são as mensagens dos evangelistas. Você olha um Billy Graham, né? Um Bonk, né? Rapaz, eles vêm com algo simples que parece que Deus simplifica mais ali ainda dentro e tem uma resposta. Então, a graça, ela é diferente, isso é evidente, é a operação dela também. Agora, o que eu acho que é importante, né? E eu acho que o carisma atrai, né? Falando de uma live como essa, as pessoas que têm o desejo de aprender, que têm o desejo de ensinar. Então, acredito que a gente possa ter filtrado aí um público bem interessado no assunto. Eu acho que também é entender a questão da nossa resposta e o aprimoramento naquilo que talvez, eu acho que a gente pode chamar de natural, né? Não sei se é a melhor definição. Então, por exemplo, isso aconteceu em agosto de 95. Eu comecei a pastorear em dezembro de 93. Em agosto de 95, eu tive uma experiência que eu nunca mais esqueci. Eu escrevi isso, data, tudo, na capa da Bíblia que eu usava na época. Eu estava dormindo e eu ouvi uma voz. A voz falou 3 vezes. A primeira vez que a voz falou, eu achei que era um sonho. A segunda, eu tinha a sensação assim de que estava acordando. Eu não sei se os outros já tiveram essa experiência. Eu tinha mais quando criança. Aquele momento acordando, os outros estão falando, aquilo parece estar entrando no sonho. Primeiro você está achando que é sonho, depois começa a dizer, eu acho que não é sonho. Né? A segunda vez que a voz falou, eu estava nesse estágio. Eu estou dormindo, eu estou acordado, né? Mas quando a voz falou a terceira vez, eu estava acordado. Então, assim, a primeira eu achava que era sonho, a última eu tinha certeza que não era sonho, a do meio eu já não sabia, eu estava naquela transição. Então, quando eu ouvi a voz falar a terceira vez, eu dividia um apartamento, eu era solteiro ainda, com outro pastor. Cada um tinha o seu quarto, né? Agora, ele era um camarada que ele preferia dormir bem mais cedo que eu e acordar bem mais cedo que eu. Então, embora a gente tivesse aquele convívio, nem sempre as coisas funcionavam da mesma. A hora que eu acordei, já era mais de 9 da manhã, era um sábado, eu achei que tinha alguém em casa. Eu sabia que não era a voz dele. Era uma voz diferente, uma voz bonita, né? Mas eu achei que tinha alguém, que alguém estava conversando quando eu ouvi aquela voz. E a voz dizia assim, ilustre as suas pregações. Dê exemplos. Jesus fazia isso.
Essas 3 frases repetiram as 3 vezes dessa forma pausada. Ilustre suas pregações, dê exemplos. Jesus fazia isso. Até então, eu não costumava trabalhar muito a questão de ilustração, né? Não tive aula de homilética. O máximo que eu fazia, às vezes, era algum testemunho do que Deus fez, mas uma história que na minha cabeça era pela história, porque eu vi os caras contando história e nem sempre eu entendia que o pregador está tentando ilustrar algo. Para mim, assim, é o momento de contar a história. Porque alguns não fazem nem o gancho, né? Mas Sim. A partir daquele momento, eu falei, peraí, sou eu que tenho que ilustrar? Não é Deus que me dá tudo pronto? Porque às vezes a mensagem vinha que era um download, assim. Então eu comecei a entender minha responsabilidade. Peraí, eu preciso pensar, refletir, né? E eu lembro que há uns anos atrás uma pessoa me falou, pastor, é impressionante quanta coisa aconteceu na sua vida que o senhor tem tanta história para contar. Ele falou, eu acho que tem coisa que Deus deixou acontecer com o senhor desde criança, só que o senhor tem história para as pregação. Né? E a maior parte das pessoas, às vezes, não lembra o tema da mensagem, ele não tem clareza na hora de dizer exatamente o que era o assunto, mas muitos deles falam, é a mensagem do seu primo, eu já sei que é aquele que conta a história, é a mensagem daquela do seu filho. Né? Fica gravado, então, por exemplo, isso me ajudou a entender que era algo que era minha responsabilidade. Então, passei a orar, Senhor, me dá sabedoria, me dá a capacidade de lembrar, entender qual história aplica, qual a melhor forma de contar. Né? É lógico que assim, uma mensagem pregada uma vez é diferente de uma pregada 10, 15, 20, você vai ajustando. Aqui aos domingos mesmo, eu prego a mensagem no primeiro culto, o segundo eu digo, cara, isso aqui não ficou tão claro. Né? O terceiro vamos mais ainda. Aperfeiçoando. Ano passado, a Lissa voltou do Cefenai para terminar online aqui. E ela estava assim, no auge das aulas de homilética dela. Né? E ela falou assim, pai, eu não sei se é uma questão do tempo, mas me parece que o senhor já não se preocupa tanto em dar o trilho, em mostrar para onde vai. Né? O senhor sabe que para quem não sabe as coisas como você, isso ajuda, tal. Eu falei, cara, ela tem razão. E eu comecei a fazer bem mais. Gente, eu vou falar sobre isso. A minha construção envolve as pessoas... Elas olham para mim e dizem, cara, ficou bem mais fácil de entender. Então, tem questões que são naturais. Né? Paulo dizia lá Paulo disse, está registrado lá em Efésios 6, ele termina o 18 e entra no 19 falando, né? Irmãos, orai por mim, para que me seja dada a palavra e que no abrir de minha boca eu faça como convém fazer. Então, a responsabilidade de quem ministra a palavra, seja o pregador, o mestre, né, é que, primeiro, a gente tem que receber uma coisa de Deus. Você não pode mere simplesmente, eu sei que você pode se programar. Quando Paulo diz lá, aos próprios Efésios, eu não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, então assim, vai ter espaço para falar de tudo, mas você tem que receber algo de Deus. Né? E muita gente, às vezes eles estão apenas tentando replicar o que Deus deu para outro. E às vezes não tem o mesmo peso, não tem o mesmo impacto de quando você recebe algo de Deus. Mas quando Paulo está dizendo, orem por mim para que eu faça como convém fazer, então significa que existe uma maneira correta de comunicar. Se por um lado ela tem a nossa responsabilidade de procurar ser claro na comunicação, por outra, até para comunicar de maneira correta, a gente precisa também da ajuda do alto. Então, o tempo todo eu oro muito, dizendo, Senhor, me dá sabedoria, me dá a capacidade de conectar com o auditório. Né? Eu me lembro que eu fui pregar numa igreja no subúrbio de São Paulo, e quando eu cheguei, eu percebi assim, mas foi uma coisa em Deus, porque assim, cheguei correndo, entrei, já estava o louvor e tal, percebi em Deus que havia um povo muito simples e que eu tinha que simplificar a linguagem. Né? Eu já não acho que eu tenha conversa de erudito, de nada disso, meu crescimento e formação, tudo foi muito simples, mas aquele dia eu tive um comissionamento de Deus mesmo, assim. E eu acho que eu nunca falei de maneira tão simples. E aí fiquei à vontade, né? Fiquei à vontade para ser eu mesmo. Rapaz, quando terminou o culto, o pastor veio, segurando meu braço, olhou nos meus olhos e falou assim, muito obrigado. Eu falei do quê? Ele falou de tudo, de ter vindo, mas ele falou assim, eu te ouço muito pregar. Você nunca comunicou de uma forma tão acessível como você fez com o meu povo. Ele falou, você não conhece eles, você não poderia julgá-los, mas ele diz, eu tenho certeza que para você mudar seu estilo foi o Espírito Santo. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade. Mas, às vezes, né, quando eu falo da nossa responsabilidade, também não é que é tudo natural. Às vezes, a gente tem que sintonizar com ele. Então, no início do meu ministério, acho que eu tinha menos de um ano como pastor. Eu fui convidado para falar
durante o dia era um retiro de jovens, eles estavam usando um ginásio de uma escola, e à noite eles estavam fazendo cultos com muita gente da cidade, de outras igrejas, e era uma festa de aniversário da igreja que promovia aquele evento. Então, durante o dia eu pregava para os jovens e eu ia falar nas reuniões também à noite. E eu lembro quando estava orando durante o dia pela palavra da noite, rapaz, Deus me deu uma palavra que eu não queria pregar. Eu dizia, gente, você chamar a atenção dos outros é coisa para pai. O tio que vem de fora como convidado, ele vai dar bala, chocolate, né? Não é ele que bota a ordem na casa, padrão, via de regra. É lógico que quando entra o profético, essas coisas mudam. E eu falei, Deus, eu não vim aqui para chamar a atenção dos outros. Eu novo no ministério, novo de idade, né? Muito receoso. Não, esse negócio não vai funcionar. Eu relutei aquilo o dia inteiro, mas eu sabia, quando a gente ora que me seja dada a palavra, que a palavra era aquela. Talvez eu tivesse que orado um pouco mais, que eu o faça como convém fazer. E, cara, eu falei, já que é o que Deus quer, vamos para cima. E desci o sarrafo, como a gente diz, aqui no sul e sudeste, né? Foi cotovelada, ajoelhada, eu bati com força. Depois de mais ou menos uma meia hora da mensagem, cara, a sensação que eu tinha não está adiantando nada. A gente aprende com o tempo, ler o auditório, a resposta, aquela coisa no espírito, mas não está entrando, não está dando resultado. E eu dentro de mim estou dizendo, Deus, está vendo o que eu te falei? Né? Qual o propósito disso? Se for para eu falar e não produzir resultado. E, Léo, eu levei um susto, porque o Espírito Santo falou comigo claro, nítido, e eu não esperava nenhuma resposta. Aquilo era uma indagação interior, um pensamento, enquanto eu estou comunicando as frases. O Espírito Santo diz, eu te disse o que falar, não como. Ele diz, você deduziu que porque a palavra era de confronto, você tinha que ser grosso e rude com as pessoas. E aí eu levei um choque. Né? Porque eu estava fazendo da forma errada. Né? Aí eu falei para Deus, o que eu faço? Porque eu já faz meia hora que eu estou nisso. E o Espírito Santo falou comigo nítido e claro, conte as histórias do café. Eram alguns episódios que eu tinha ouvido de pastores numa reunião, a maioria contando assim, boa parte do Brasil, aqui no sul ainda tem lugares que é muito chimarrão, mas você vai fazer visita, a turma vai passar um cafezinho. E os pastores que não gostavam de café, falando do drama, de que não podia recusar, né? Era uma situação assim, difícil. Aí os caras querendo dar uma desperto, jogar café fora. Então, assim, um viu o jardim de inverno, ninguém estava olhando, jogou, o que ele não percebeu que tinha um vidro atrás, ele lavou o vidro de café. Né? O outro estava na varanda, viu o terreno baldio do lado do muro, resolveu jogar o café, mas ele estava segurando uma xícara que a porcelana ficava dentro do suporte de metal, então a xícara foi embora, não tinha como explicar o que é que a xícara foi fazer. Aí, cara, eram várias histórias. E eu estava no momento da mensagem, falando daqueles que quer dar uma desperto com Deus, né, achando que vão se dar bem. Então, cara, a história, além de entrar com uma ilustração boa no timing, rapaz, aquele povo começou a rir. Né? Eu lembro que, quando adolescente, o começo da juventude também, a gente gostava de ir com os amigos ver comédia no cinema. Porque se você não ri do filme, você ri de quem está rindo. Porque tem uma hora que aquele riso vai virando coletivo. Léo, cara, quando eu cheguei mais ou menos na terceira história, esse povo ria tanto. Eu comecei a rir no púlpito, eu conhecia as histórias, mas assim, foi virando aquele ambiente, eu ria de faltar ar, de ter que me apoiar assim. Cara, a hora que terminou aquelas histórias, e eu voltei e falei assim, alguns de vocês, cara, era outra história, era outra conversa, né? Porque assim, aquilo desarmou, não era um ataque. Então assim, nos últimos anos, faz menos de 10 anos isso, eu comecei a falar muito, principalmente quando eu estou tentando trazer alinhamento, não estou aqui para te condenar, não estou aqui para te culpar, vim trazer luz da parte de Deus para te ajudar. Cara, isso muda a resposta das pessoas. Né? Então, eu acho que mesmo no exercício do dom, você tem que entender a graça, né? Que flui para transmitir, mas você tem que seguir a orientação do Espírito Santo em como comunicar, né? Em como conectar. A gente não pode acreditar que eu já sei, eu sou bom, eu sou experiente, vai dar certo. Né? Às vezes você prega a mesma mensagem em lugares diferentes e a resposta é muito distinta. Às vezes você faz a mesma piada em lugares distintos, não é porque deu certo num lugar que vai dar no outro. Que vai dar certo no outro. Você vai cair nesse engano. Cara, ali arrasou, isso aqui vai... E todo mundo ficar te olhando com a cara de hã? O que você quer com isso? Né? Então, com o tempo, você também vai aprendendo. Mas eu acho que o fundamental na preparação é que a gente se encha da palavra.
né? Porque eu tenho visto gente falar, Deus me chamou para o ensino, ele vai dar a graça para eu entender, comunicar, e ele também não faz a parte dele, né? Agora você vê Jesus ensinando, mesmo sendo o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, ele precisou, como homem, crescer em sabedoria e conhecimento, inclusive conhecimento bíblico. Então, cada vez que ele está dizendo está escrito, ou também está escrito, né, ele demonstra que ele havia colocado um depósito de Bíblia. E eu acho que aí, às vezes a gente tem gente que tem Bíblia e não tem a graça para ensinar. Eu vejo alguns que têm a graça, mas não tem o depósito, não tem muita coisa para transferir. Mas, para a gente também não julgar, porque a gente tem mania de avaliar os outros pela gente, eu acho que mesmo na área do ensino existem estilos de mestres. Tem aquele que ele é bem focado na doutrina bíblica, tem aquele que é um ensino mais prático de vida cristã. De muitos anos eu queria transitar mais nesse elemento prático. Como eu posso ajudar o meu irmão a entender e praticar isso? Agora, nos últimos anos, eu sinto que Deus está me empurrando, literalmente empurrando, porque não era o que eu queria tanto, para a área da apologética, né? de estabelecer doutrina, de tentar tratar de algumas questões que estão gerando confusão, né? Mas eu acho que isso também pode ser não só estilos de ministério, pode ser o tempo de maturidade de cada um. Então, respeitar também essa diversidade. E saber, com certeza, que por mais que Deus nos use, ninguém tem luz sobre tudo, né? Ninguém pode viver desconectado dos outros. A lição que mexe muito comigo na Bíblia é o Moisés, com quem Deus fala face a face, mas daqui a pouco vem o sogro dele dar um conselho. O cara era um sacerdote pagão, e Deus disse, ele está certo. É isso mesmo que você vai fazer, né? Eu acho que de vez em quando se é aquela lição de Deus para tipo assim, não seja autossuficiente, não acho que só você tem contato à fonte, que eu não vou usar outras pessoas para te ajudar a entender e dar uma calibrada, né? Tem ministérios como Apolo, né? O camarada está arrebentando, mas vem os outros e vão dar uma calibradinha na sua doutrina, né? Porque você está precisando do entendimento. E a graça já está fluindo antes da calibrada, né? Eu acho que, aliás, esse é o problema de alguns. Quando o favor de Deus está se manifestando, eles acham que Deus está respaldando tudo que eles fazem. Isso é um grande engano, né? Deus disse para Moisés e Arão falar a rocha. Anteriormente já tinha dado instrução de ferir, mas depois ele disse, eles vão falar. Mas Moisés foi e feriu. Não fez do jeito que Deus queria, mas deu resultado, deu água. Talvez o povo nunca saberia a diferença se isso não tivesse registrado na Bíblia, né? Agora Deus chama os dois bonitão depois e diz, eu mandei falar e não feri, né? E agora vocês vão responder a mim por não ter feito. Então, eu descobri que unção, a graça ministerial, a autoridade, todos eles podem ser abusados e mal usados. E não é porque eu tenho resultado que Deus está respaldando meu método, né? É muito importante a gente estar ouvindo Deus. Eu já tive reuniões como essa, de Deus está dizendo, eu te dei a palavra, eu te dei um dom, mas você entendeu que tinha que ser rude, eu não queria que você tratasse as pessoas dessa forma. Então, acho que com o tempo a gente vai aprendendo como aperfeiçoar aquilo que a gente recebeu de Deus. Tão bom te ouvir que eu fico até em silêncio, não dá nem para... Pois é, eu hoje... vou aprendendo demais. Quando eu era garoto, os adultos falavam assim, aquele fala mais do que o homem da cobra, né? Que era aqueles camaradas que apareciam no centro da cidade para chamar atenção com a cobra, e falava. E hoje eu acho que eu estou nesse pique. Você faz uma pergunta, eu começo a falar, mas é um assunto que eu gosto, né? Há uma paixão por conta do chamado de Deus e um assunto que às vezes a gente acaba não falando muito disso. Exatamente. E você falou sobre progredir, eu quero até aproveitar para já falar aqui na live que um dos propósitos que a gente está fazendo essa semana da live é que a gente, como seminário, quer realmente ser uma ferramenta para ajudar as pessoas a progredirem no dom de mestre. Tem muita gente que às vezes tem um conteúdo. A gente vê isso nos nossos alunos aqui mesmo, Karina. A pessoa vem, fica 2 anos aqui, recebe um depósito muito bom de Bíblia dentro do coração, mas às vezes tem dificuldade para transmitir isso. Então a gente está começando uma escola 100% online, que é uma escola de mestres, né? O nome é um pouco provocativo, né? Mas é uma escola realmente para ensinar as pessoas na área do ensino. Como que ela pode? A gente não vai dizer para elas, ela vai receber o depósito de Deus, mas como que ela vai transmitir isso? Né? Então essas aulas são aulas para ajudar a pessoa na didática, para ajudar a pessoa
no sentido de entender como que é o público, como não é o público. Vou até pedir o pessoal me passar aqui, eu pensei que estava aqui, mas não está, o negócio das matérias que a gente tem na escola de mestres, são matérias assim que vão ajudar e dar essas Isso é para quem já fez o Carisma ou alguém que não fez todo o curso, mas já funciona no Ministério de Ensino, poderia fazer? Alguém que não tem feito o curso também pode fazer, porque o propósito é pegar todo mundo que já tem alguma bagagem. A única exigência que a gente pede é que a pessoa já tenha alguma base, né? Então, se ela tem ali essa base, se ela já passou por algum seminário, já tem uma vida já entregue no Ministério de Ensino, ela vai poder entrar e receber esse conteúdo, que são ferramentas, né? São ferramentas para que ela possa ser relevante, né? Como que ela vai pegar aquele conteúdo, aquela bagagem, aquilo que ela está ouvindo de Deus, tudo aquilo que ela está recebendo de Deus, quais são as ferramentas que ela pode utilizar na parte natural para que ela possa comunicar bem, né? Então vai passar por essa área de comunicação, né? Vamos falar sobre uma questão que atrapalha muitas pessoas, né? Tem muita gente que tem dificuldade com algo tão simples que é a voz, né? Tem gente que não consegue falar muito. Chama a pessoa para dar uma semana de aula ou pregar durante 2 horas, ela não consegue porque ela fica rouca rápido, né? Ela tem aquela dificuldade natural. Então vamos falar sobre essa parte da fonoaudiologia, do cuidado da voz, do cuidado da saúde do ministro. Então a gente vai transitar por todas essas ferramentas e a gente está abrindo essas matrículas hoje. Hoje é o dia da inauguração do curso, né? Hoje a gente está começando esse curso, é um curso 100% online, para que realmente todo mundo possa ter acesso, onde tiver, ter acesso e poder ser ferramentado para o ensino. Vai ser bem interessante. Tá. Tem algum link na bio? Como quem está assistindo e tiver interesse pode saber mais? No site do Carisma, carisma.org.br, ou até mesmo aqui no Instagram, né? O link vai estar na bio do Carisma. Só clicar, só ir lá no link da bio do Carisma. Você vai ter lá a página de inscrição da Escola de Mestres. E tem uma promoção, mas daqui a pouco a gente fala de promoção. Vamos voltar para o assunto, que eu estou gostando demais desse assunto, de falar dos mestres aqui. Ô, Luciano, como que você... gente, até dando uma resposta aqui para o pessoal está mandando muita pergunta na caixinha de perguntas, mas deu um bug aqui no Instagram que as caixinhas de perguntas estão aparecendo tudo em branco. Então o pessoal está mandando, mas não está aparecendo nada. Acho que é o Espírito Santo interveio aqui para que... assim, não, hoje ninguém vai perguntar não vamos só deixar os dois ficarem conversando aqui. Pessoa que tem... todo mundo precisa ser sedento por aprender da palavra, por aprender de Deus, né? Mas eu percebo que aquele que tem o dom do ensino, né? Ele tem uma curiosidade maior, né? Parece que a palavra de Deus ela brilha nos olhos, ou deve brilhar nos olhos de todo cristão. Mas aquele que foi chamado para essa área parece que brilha diferente, né? A pessoa tem que ter uma dedicação, ela tem algo nela que a chama para isso, né? Tem um convite para a palavra. Como que deve ser esse relacionamento da parte prática daquele que tem o dom do ensino com a Bíblia? Como é que você vê como deve ser o relacionamento da pessoa com a Bíblia? Bom, antes de eu entender a questão do chamado do mestre, vou falar isso porque às vezes as pessoas perguntam: pastor, o senhor se dedicou muito ao estudo da Bíblia por causa do seu chamado? Eu digo não, eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria viver aquilo. E depois que aquilo começou a funcionar, eu queria contar para os outros e compartilhar. E foi só depois disso, né, desse impacto, desse desejo de querer compartilhar o que eu estava experimentando funcionando, que depois eu fui entender que Deus queria que eu pregasse a palavra. Então, em primeiro lugar, eu não comecei a ler por causa disso, mas, obviamente, a partir do momento que eu entendi que eu tinha um chamado, então agora eu tinha uma responsabilidade, né? Se eu não entender, como é que eu vou comunicar aos outros? Eu gosto de um texto lá do livro de Esdras, né, que Esdras ele tomou uma postura, um posicionamento diante de Deus, né, de entender, praticar e ensinar as Escrituras, né? Então, comigo foi exatamente nessa ordem. Primeiro eu queria entender e praticar, e depois eu entendi o terceiro nível, que era ensinar, porque se nem você entendeu, se nem você está vivendo, não adianta falar para os outros, né? Então, assim, a base do meu livro
o propósito da família, onde eu falo muito sobre o casamento, o matrimônio, a vida conjugal, isso aí estava pronta no meu primeiro ano de casado. Mas eu falei para Deus, para Kelly e para alguns amigos, falei, olha, enquanto eu não tiver pelo menos 15 anos de casado, eu não vou publicar essas coisas, né? Porque eu tenho que ter autoridade, eu tenho que mostrar que esse negócio primeiramente funcionou na minha própria vida. A mesma coisa em relação à criação de filhos. Vai sair agora em maio um livro que eu e a Kelly escrevemos, a Editora Vida está lançando ele, Como Flechas, né? Falando dos filhos que a gente tem que projetá-los para alcançar o propósito divino. E rapaz, são anos trabalhando esses assuntos, mas eu dizia, enquanto meus filhos não tiverem crescido, enquanto não tiverem saído de casa com bom testemunho, não vou trazer isso a público de uma forma densa, né? Porque a gente tem que ter a história, o testemunho. Eu me lembro que o dia que eu e a Kelly deixamos a Lissa no CFNI, que a gente estava voltando de carro ainda na viagem lá nos Estados Unidos, não tinha nem voltado para nossa casa ainda, da realidade do ninho vazio, o Espírito Santo falou comigo, chegou a hora de você escrever e você já tem aquilo que entendia. Então, eu até hoje não sei se eu falava isso por uma inspiração do Espírito Santo, se ele apenas olhou e falou, você tem razão, é coerente, né? Mas quando eu fiz 15 anos de casado, o Espírito Santo falou, agora prepare o material, os livros que você vai tratar de família e casamento. E quando eu deixei a lista, ele falou isso comigo. Então, eu sempre segui essa ordem. Mas vamos lá, você falou de uma curiosidade natural. Eu sempre fui curioso, como pessoa. Né? Sempre fui um cara de ficar pensando. Quando era criança, às vezes meu pai me pegava, eu ficava olhando para cima. Dizia, o que você está fazendo? Estou pensando. Né? Dos filhos, ele dizia que eu ia ser o filósofo. Né? Então, assim, tem coisas que já podem ser natas de algo que Deus deu. Eu até hoje sou muito curioso. Então, assim, eu estou no dentista, eu quero saber por que trocou a broca, qual que é, como que funciona. Eu estou com o mecânico, eu gosto de ter conhecimentos gerais. Só que, por exemplo, essa curiosidade ela pode ser boa e pode ser ruim. Né? Porque os curiosos, eles querem saber de tudo e às vezes eles não têm foco. E às vezes você tem um nível raso de conhecimento geral em tudo, mas não aprofunda em nada. Né? Então, assim, é um desafio você conseguir manter o foco. Então, eu lembro assim, comecei a migrar de só leitura. Na escola, a gente era obrigado a ler um monte de coisa por causa daquela preparação do vestibular, sempre gostei de ler, mas depois que o coração incendiou, eu queria leitura bíblica, eu queria literatura cristã, né? Depois eu fui migrando só dessa questão dos testemunhos que edificam para livros de um ensino mais claro, denso, né? E a gente precisa ter foco. Então, eu acho que vai ter a combinação das duas coisas. Tem dia que eu estou lendo algum material e eu não estou inspirado. Mas eu leio porque é minha responsabilidade. Eu preciso aprender, eu preciso estudar, eu preciso checar o que outros que até pensam de forma diferente estão dizendo. Né? Ou para saber se eu não comi bola em algo no meio do caminho, ou então para estar munido de argumentos para enfrentar aquele outro tipo de pensamento. Então, eu acho que combinar essas coisas de entender que Deus traz um despertamento e nós podemos corresponder a uma parte. Mas a outra, né, é que, assim, se eu quero exercer bem o ministério, eu preciso assumir a minha responsabilidade, a minha disciplina. Quantas vezes eu comecei a ler a Bíblia sem vontade, depois a coisa vai esquentando. Né? Agora, tem questões, eu digo sempre isso, quanto mais você ora, mais você quer orar, quanto menos você ora, menos quer orar. Quanto mais você lê a Bíblia, mais você quer ler. Quanto menos você lê, menos você quer ler. Porque, assim, é ritmo, é despertamento. Eu operei o joelho no final do ano passado para que eu pudesse voltar a praticar os exercícios. Uma cirurgia, assim, delicada. Eu tive que realinhar a perna, quebrar fêmur, tíbia. Ainda estou aqui com 2 placas de titânio, acho que 15 ou 18 pinos, não tenho mais certeza da quantidade dos pinos. Mas, cara, foi um processo que eu tinha que voltar a me exercitar. Já fazia quase 2 anos, né? E eu falei, poxa, o que eu entendi sobre saúde, o que eu baixei de peso nos últimos anos, estava complicado. Eu falei, eu tenho que estar alinhado. Mas, cara, quando você começa, depois de tanto tempo parado, pensa numa coisa ruim, né? Mas, cara, depois você vai pegando ritmo. Eu entendi assim... eu estou fazendo musculação pelo menos 3 vezes por semana, eu estou fazendo spinning nos dias alternados, né? E aquilo que no início era chato, né? Eu estou assim que não vejo a hora de fazer. Então, eu não acho que isso é só uma questão espiritual, né? Em relação à Bíblia e oração.
tudo aquilo que você vai se envolvendo, vai colocando coração, vai empolgando, entende que é importante, que está dando resultado, a gente vai ter isso. Agora, tem dias, meu amigo, que você tem que ensinar e você não está animado, você tem que estudar e você não está animado. E eu acho que ter aquela disciplina, às vezes eu estou diante do povo e falo assim, eu queria estar aqui, não, eu queria estar em casa dormindo, eu estou cansado, né? Mas eles não têm culpa nenhuma disso. Então, essa hora, eu reconheço minha limitação como nunca, eu preciso da tua graça. E tem hora que o negócio vai tão bom que eu falo para Deus, acho que é melhor estar cansado sempre. Um dia o Espírito Santo falou comigo, ou você depender profundamente da minha graça, como você fez hoje, né? Porque não tinha outro recurso. Então, eu acho que a gente tem que ir equilibrando. Tem a curiosidade natural? Tem. Ela pode ser boa e ruim, porque o camarada... eu tinha uma época que eu queria ler tanta coisa teológica sobre tanta coisa que eu comecei a perder o foco. Aí o Espírito Santo falou comigo, beba na fonte. Onde a maioria das pessoas que ensinam foram se basear. Eu falei, na palavra, beba da fonte. Rapaz, eu fui para o outro extremo. Eu passei uma década sem ler praticamente nada que não fosse a Bíblia. Né? E um dia Deus falou comigo, eu nunca mandei eu separar de ler as outras coisas. Né? Eu falei para você focar. Só que depois daquela década mergulhado na Bíblia, aí, cara, não era qualquer comentário que eu conseguia engolir, porque assim, as conexões eram imediatas. Não. Sim. Você está olhando esse ângulo, mas você não está levando em conta essa outra coisa. Então, a gente vai aprendendo. Equilíbrio é fruto de tempo. Mas, para aqueles que sentem falta da curiosidade natural, eu digo, se obrigue a tê-la por amor à palavra, por amor ao seu chamado. Para aqueles que já têm isso naturalmente até forte, tome cuidado para isso não tirar demais o foco, né? E, de repente, você sabe de tudo um pouco, mas é só conhecimento geral e nunca se aprofundou em nada. Eu acho que tem áreas onde Deus quer que a gente seja mais profundo que outras, né? Onde a gente ensine com mais clareza, com mais contundência. Então, eu não me vejo na responsabilidade de ter resposta para tudo, de me aprofundar em todos os assuntos, mas eu preciso entender, dentro do foco do chamado, como eu posso fazer aquilo da melhor forma. Eu tenho um amigo que dizia para os pregadores, olha, não existe, falando dos médicos, não existe clínico geral famoso. Né? Quanto mais especialista é o cara, não só numa área, mas a micro-área dentro daquela área, aí sim ele vai ter destaque. Mas não significa que a gente tem que escolher uma coisa. Às vezes tem ministérios que tem 5, 6, 7 ênfases mais fortes do que as outras. Mas dá atenção a isso. Muito bom. Ô Subirá, muito obrigado. A gente podia ficar aqui umas 2, 3 horas, mas o próprio Instagram não permite a gente ficar. Mas é muito bom ouvir você, receber. É nítido, né? Esse ministério de ensino na sua vida. Deus tem feito, né? No seu ministério algo tão lindo. E Deus tem usado você como essa voz, trazendo ensino para a igreja brasileira. Nós aqui no Carisma e como Igreja da Lagoinha, somos muito abençoados através da sua vida. Aprendemos muito de você. E quero te agradecer por esse tempo aqui. E relembrar o pessoal da nossa escola de mestre que está sendo lançada hoje, agora. O pessoal pode entrar já no link lá. E os 10 primeiros, o pessoal me mandou aqui, ó, que as 10 primeiras pessoas vão ter 10% a mais do desconto que já tem lá. Tem um desconto de lançamento e as 10 primeiras terão mais 10% de desconto. É um curso voltado então, corre agora. Link tem, na bio ou carisma.org.br. Tem que correr, gente. Tem que correr porque 10 pessoas passa rápido demais. Até porque muita gente já esperava que a gente fizesse esse lançamento online, porque é uma escola que já funciona presencialmente, né? Nós já temos várias turmas formadas nessa área do ensino presencialmente, agora estamos lançando esse curso online, então muita gente já estava ali na fila de espera. Só lembrando que você vai ter matérias como os mestres da Bíblia, introdução à história da educação, introdução à história da educação cristã, né? Como que isso... E essa é uma das matérias mais maravilhosas que tem aqui, que eu mais gostei da nossa grade aqui. Você vai ver didática, metodologias de ensino, linguagens, orientações para aula prática, psicologia da educação, a ética do professor, saúde emocional do mestre e várias outras matérias que são ferramentas, né? Nada disso vai substituir o ensino e o aprofundamento do ensino bíblico, mas são ferramentas para levar adiante aquilo que está ali, né? Para levar aos outros aquilo que você aprende na palavra de Deus. Então, aproveite essa oportunidade, gente. Corre lá, que esse curso ficou muito bom, mãe. São profissionais, né? Pessoas que tanto são profissionais das áreas em que eles atuam,
como também são vocacionados ao ministério. Então, são pastores, são pessoas que já lidam na área do ensino na igreja já há muitos anos, né? A gente tem, por exemplo, a pastora Silvia, que é uma das professoras mais antigas aqui do seminário, né? Carisma tem 20 anos, ela tem 20 anos que ela dá aula. Então, ela está lá falando sobre esses assuntos da palavra também. Então, é muito bom. O link lá na bio do nosso Instagram, não esquece de passar lá. Luciano, muito obrigado mais uma vez por participar dessa live junto com a gente. Esperamos por você, Amém. se Deus permitir, na Conferência do Espírito Santo. Né? Todo ano a gente tem a conferência. E um abraço para a família. Espero vê-lo em breve. Amém. Para você também. Não, para você também, só lembrar que a Conferência do Espírito Santo é o primeiro fim de semana de julho. Junho. Né? Corpus Christi, é isso, né? Corpus Christi, feriado de Corpus Christi. De quinta a domingo. Muita expectativa, viu? A expectativa é grande. Esse ano vamos trabalhar. O nosso tema vai ser Eterno Primeiro Amor. Né? Vai ser forte. Vai ser bênção demais. Muita expectativa. Gente, as outras lives do Carisma estão no YouTube do Carisma TV. Essa live de hoje também, daqui a pouco, vai estar lá no YouTube do Carisma. Luciano, obrigado. Tchau para todo mundo. Grande abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.